Olá, alunos, boa tarde, bom dia, boa noite. Espero que todos estejam bem, que todos estejam seguros em casa e mantendo a mente funcionando aí, acompanhando as nossas aulas aqui de periodontia. Então, hoje, mais uma vez, eu vou estar com vocês para a nossa segunda aula teórica desse semestre. E o tema de hoje é epidemiologia das doenças periodontais. Falar de epidemiologia muitas vezes traz uma certa sensação de que essa aula não é muito interessante ou de que talvez não tenha uma aplicação prática. Na verdade, se a gente for olhar com calma, a gente pode encontrar diversas formas de utilizar as informações epidemiológicas das doenças periodontais ou de qualquer outra doença da cavidade oral ou não para o nosso dia a dia. É importante nós lembrarmos de que alguns de vocês, e não serão poucos, vão estar envolvidos no serviço público, vão assumir cargos de gestão, planejamento no futuro, de ações de saúde dentro das cidades, quiçá do estado ou do país, né? Vai que um de vocês aí vai ser o coordenador geral da odontologia brasileira no futuro. Espero que sim. E todo esse conhecimento de aonde aplicar, qual serviço é importante, qual doença para qual grupo etário é mais frequente, tudo isso são informações epidemiológicas. E é assim que nós utilizamos a epidemiologia no nosso dia a dia, sabendo qual é a doença mais comum, qual a doença mais rara em cada faixa etária, em cada grupo de risco e assim por diante. Hoje em dia, pessoal, nós passamos o dia olhando gráficos como esse. Esse foi o update dos nossos casos, dos nossos óbitos do coronavírus no dia 14 de abril. Então vocês podem ver que nós temos dois tipos de mapa, várias informações dentro de uma mesma imagem que nos traz a distribuição geográfica, a distribuição de ocorrência, a frequência, a prevalência com que a doença acontece em cada estado, em cada região. Isso é epidemiologia. Hoje nós passamos os últimos 20, 30 dias olhando todo dia para esse gráfico, torcendo para ele não aumentar e ele vem aumentando. E é pura epidemiologia. Então olha só como está muito mais perto do nosso dia a dia do que a gente imagina. É claro que hoje a aula vai ser de epidemiologia das doenças periodontais, das condições periodontais que afetam a população brasileira, que pode desde ah, ser saúde até mesmo uma doença severa, do estágio A, B, estágio 1, 2 ou 3, 4, grau A, grau C. Cada tipo de doença vai ter de um padrão epidemiológico diferente. E é mais ou menos isso que a gente vai ver hoje, ok? Então, a epidemiologia é a área do conhecimento que se preocupa em conhecer os padrões de distribuição da saúde ou de uma doença nas populações humanas e também investigar os fatores que podem influenciar a ocorrência dessas lesões. A partir da epidemiologia, nós podemos entender todo o sistema de doença, entender como acontece, a prevalência, a magnitude, a natureza daquela condição em que indivíduos essa doença tende a acontecer com uma maneira mais frequente do que em outras. E até mesmo investigar se hábitos preventivos ou terapêuticos podem alterar a ocorrência dessa doença. Então, existem vários tipos de epidemiologia. Uma epidemiologia descritiva, onde vai informar a severidade e a distribuição, essa talvez seja uma das mais comuns, como aquele gráfico que eu acabei mostrando para vocês. Uma epidemiologia etiológica, aonde a gente vai ter não só a distribuição, mas também a determinação dos fatores causais da doença. Uma analítica, aonde você vai ter
a formular hipóteses de desenvolvimento dessa doença e também interceptativa, quando se avalia dentro do padrão de estudo epidemiológico o impacto de medidas preventivas, por exemplo. Para fazer isso, existem alguns princípios básicos. Um deles é a representatividade da amostra e controle de vieses. Então, representatividade da amostra significa para a gente ter um número de indivíduos distribuídos de uma maneira adequada, que vai nos dar uma resposta importante e representativa da população. E, intimamente ligado a isso, está o controle de vieses, de evitar que aquela análise tenha algum viés. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina alguém fazer um levantamento epidemiológico da saúde bucal dos alunos de odontologia do segundo ano, que acabou de ter controle de placa, que está estudando periodontia. Será que isso é representativo para a população da mesma idade que vocês, da mesma idade desses alunos de odontologia da Unicamp do segundo ano? Com certeza não. Por quê? Porque vocês são uma população não representativa para esse tipo de análise, uma vez que vocês têm um contato, um conhecimento diferente com os cuidados de higiene, vocês representam uma população extremamente homogênea, muito diferente do que a população mais ampla brasileira. E também é muito pequeno o número de indivíduos. 80 indivíduos não representam os milhões de jovens que tem no Brasil. Então, se eu fizer uma análise, seja do que for, da saúde bucal, da saúde psicológica, da saúde de qualquer outra análise, somente numa população pequena, muito condensada, com uma característica muito semelhante, ela não vai ter uma representatividade, ela vai ser uma amostra enviesada, vai ter vieses que podem confundir os resultados finais. E esse é o principal problema dos levantamentos epidemiológicos. Não se pode fazer um levantamento epidemiológico com uma amostra pequena, não preparada, não pensada para uma análise adequada. Além disso, o tipo de exame, a calibragem dos examinadores, treinamento para fazer o diagnóstico, também é importante. Imagina nós decidimos fazer um levantamento epidemiológico em Piracicaba, de periodontite, e vocês vão ser os responsáveis pelo treinamento. Vocês já tiveram a teoria, mas nunca sondaram. Então, não vai ser fiel esse exame. Então, esses são fatores determinantes. Toda vez que se avaliar um levantamento epidemiológico, frequência de alguma característica, sejam muito críticos quanto à representatividade da amostra, se houve o controle de qualquer viés que possa interferir nos resultados e se os examinadores e o planejamento foi feito adequado. Tá? Isso é que vai demonstrar a qualidade da pesquisa. Sabendo disso, nós também podemos encontrar alguns termos dentro desses levantamentos epidemiológicos que nos indicam diferentes fatores. Quando o termo fala de incidência, nós estamos tratando de novos casos em um período específico de tempo. Pode ser semelhante a uma ocorrência de uma doença. Então, vamos pegar o exemplo do Covid. De fevereiro, janeiro, desde o primeiro caso, até abril, foram registrados 3.000 e não sei quantos casos. Então, há um tempo determinado nesse parâmetro. Diferente de prevalência. Prevalência, nós estamos falando de um tempo específico, o total de casos num período específico. Haviam 6% da população contaminadas por Covid, pelo coronavírus, na cidade de Piracicaba, no mês de abril de 2020.
Então não existe a inclusão de um período de tempo, novos casos que aconteceram naquele período. É bem diferente uma definição de outra, tá? Então, incidência e prevalência tem que sempre ser avaliado de uma maneira diferente. O mais comum de se encontrar normalmente é prevalência, pois é um período só de avaliação, muito mais simples de fazer, mas traz uma resposta inferior a estudos que avaliam incidência, aonde diversos fatores podem ser incluídos nessa análise longitudinal, essa análise que é feita ao longo do tempo, que pode servir de base para as conclusões que vão ser chegadas ao fim do estudo. Tá? Outras definições: morbidade é o potencial lesivo que aquela condição pode levar. Então, a morbidade da gengivite, o sangramento é a característica lesiva da gengivite, tá? E mortalidade seria o total de mortes, que no caso da odontologia seria perda do dente. Nós poderíamos transpor a mortalidade para perda dental em um período de tempo. E talvez essa deveria ser a nossa variável principal. Avaliar se existe ou não, mais ou menos, uh, doença periodontal numa população, cárie dental numa população, são condições ainda passíveis de tratamento. Agora, perda dental seria o final da onde a gente já não conseguiu mais ser efetivo nas terapias preventivas. Existe tratamento, mas já é um tratamento reabilitador protético. Tá? Então, incidência, prevalência, morbidade e mortalidade são termos que nós vamos encontrar nos nossos estudos. Tá? Em periodontia, os estudos tendem a avaliar a prevalência, como eu disse para vocês, da doença periodontal. Alguns trabalhos de incidência a gente vai ver os exemplos mais recentes e mais importantes, que vão nos dar a compreensão da patogenia através de estudos clínicos randomizados. Também é possível fazer a avaliação da necessidade de tratamento de uma determinada população, a fim de melhorar a saúde periodontal daquela população. Então, imaginem aquele exemplo. O João foi aprovado no concurso público na cidade dele e vai planejar a instalação de um centro de especialidade. Aquela região é uma região de média de idade de 35 anos, jovens, casais. Será que ali a maior prevalência de doença vai ser doença periodontal severa? Ou no outro bairro, onde também há a possibilidade do planejamento de instalar os especialistas, é um bairro de média de idade, de 65 anos, um bairro antigo, de população mais idosa, que normalmente a gente vai ver está associado a uma maior ocorrência de doença periodontal. Onde seria mais interessante colocar o periodontista e onde seria mais interessante colocar o dentista especialista em dentística, em reabilitação? Claro que na população mais idosa, a necessidade de tratamento periodontal vai ser maior do que na população mais jovem. Então, o João tem que planejar baseado em epidemiologia, baseado em características da população que nos ajudam a entender a necessidade de tratamento. Tá? E os levantamentos epidemiológicos também nos ajudam a conhecer os fatores de risco associados à doença. Desde sempre, esses levantamentos epidemiológicos são feitos. E muitos conceitos hoje já são considerados conceitos antigos. Por exemplo, toda gengivite, se não for tratada, evolui para periodontite. Isso foram definições que eram consideradas reais. Se vocês olharem pelas épocas da publicação, no século passado. Né? Parece velho, mas eu já estava nascido aí mais ou menos nessa época. Olha só. Toda gengivite não tratada vai virar periodontite. A periodontite é universal. Todas as pessoas acima de 35 anos vão ser afetadas.
A periodontite evolui linearmente ao longo da vida. A partir do momento em que ela se instala, ela vai continuar evoluindo de maneira linear e constante. A severidade aumenta com a idade, com o aumento da quantidade de biofilme, e que todos os indivíduos são igualmente susceptíveis. Vejam que vocês já são capazes de indicar conceitos errôneos, conceitos que hoje, a partir de levantamentos mais adequados, maior população, maior conhecimento científico da doença periodontal, vocês são capazes de indicar erros dentro desses conceitos, não é verdade? Hoje a gente sabe que a partir do periodonto saudável há uma necessidade de tempo e biofilme para o acometimento das doenças periodontais, desde uma gengivite até mesmo a perda dental por periodontite. Mas nesse caminho de ocorrência de gengivite, periodontite, progressão da periodontite, perda dental, existem diversos fatores que podem modificar a forma como acontece esse processo. E alguns estudos foram determinantes para esse conhecimento correto da doença periodontal, da ocorrência, da patogênese, da epidemiologia da doença periodontal. Um deles vocês já viram em algumas aulas, com certeza. O trabalho de Lê, de 65. É o primeiro trabalho, o trabalho primário, o trabalho que determinou o papel primário do biofilme na etiologia da doença. No caso da gengivite. Acho que vocês sabem, né, que era um professor de periodontia, que pegou alguns alunos e técnicos ali da faculdade e suspendeu a higiene deles por 21 dias. Então, eles não escovaram o dente por 21 dias. Vocês podem imaginar isso. Eu falo que sou aluno que precisava de nota que topou participar desse trabalho, fala a verdade. Um dia que a gente esquece de escovar o dente, foi na festa, esqueceu ali. Esqueceu, né? Não é que chegou nem sabendo quem era, porque esqueceu mesmo de escovar o dente, acorda com aquele sensação horrível de rugosidade no dente. Imagina 21 dias. Tem que precisar de muita nota, né? Mas brincadeira, mas realmente deve ser uma sensação muito ruim. Mas a gente tem que pensar que uma parte da população é real. Não tem uma escovação constante, adequada dentro da cavidade oral. Esse trabalho do Lê, ele suspendendo 21 dias a higiene, ele observou a ocorrência de um acúmulo de biofilme, mudança do perfil microbiano para mais gram-negativa anaeróbio, associado a modificações clínicas de aumento de sangramento, a alteração de cor, dor, calor, rubor, tumor, né? Lembra? Alterações gengivais. E, a partir da reinstalação da higiene e profilaxia, voltou à saúde. Então, o acúmulo do biofilme levou à alteração, a remoção do biofilme levou a controle da doença. Olha que trabalho simples, esse trabalho nem é tão antigo, e provou para a gente que o biofilme é o principal fator etiológico, é o fator etiológico primário da doença periodontal. Todo o resto vai contribuir de diferentes maneiras. Sem o biofilme não há doença periodontal, não se esqueçam disso, tá? O outro trabalho base para a gente é o trabalho de Lê, de 86, da história natural da doença. Quando a gente fala de história natural, e vocês talvez, se estão acompanhando falar do coronavírus, por exemplo, vocês veem várias vezes ministros, estudiosos falando, nós estamos entendendo a história natural da doença. História natural da doença para nós é entender como ela acontece de uma maneira sem intervenção, por exemplo, ou com mínima intervenção. Como que é o processo de progressão, de cura, de morte ou de lesão que essa doença pode causar. Esse trabalho, olha só, ele acompanhou 480 plantadores de chá do Sri Lanka, que tinham ali no início do trabalho de 14 a 31 anos e foram acompanhados por 15 anos. É um trabalho incrível, vocês podem imaginar a dificuldade de fazer esse trabalho. E esses pacientes foram acompanhados pelos índices de placa, de gengival, de cálculo, que a gente vai ver mais para frente, parâmetros periodontais e de cárie.
O que vocês esperam? E por que que o Sri Lanka talvez tenha sido a escolha? Esses indivíduos, eles não têm acesso a controle, a tratamento. Esses pacientes, esses indivíduos avaliados, eles tinham a condição bucal natural, com diferentes padrões de higiene, claro, mas que não eram, de certa forma, não sofriam ali o impacto de políticas públicas efetivas, e a doença que os acometiam teria uma sua progressão natural. Olha só que interessante. Se a gente pensar que os indivíduos não têm controle, não procuravam dentista, tinham uma higiene não perfeita por 15 anos, automaticamente nós vamos pensar, bom, não tinha mais dente na boca depois desse tempo, não é verdade? Ou existia uma grande porcentagem de pacientes com doença periodontal e deveria ser terrível. Olha o gráfico. Nós temos um número de dentes perdidos aqui no eixo vertical e pela idade. Olha só que interessante. Por doença periodontal, 8% desses indivíduos perderam muitos dentes, mais de 30 dentes, todos os dentes, né? 32 dentes. Então veja só, mesmo sem controle, 8% dessa população apenas desenvolveu uma doença extremamente severa, a ponto de perder um grande número de dentes. Por outro lado, lá embaixo, olha, 11% da população apresentou quase nenhuma perda dental. Eram resistentes à doença. De alguma forma, a doença não promoveu uma lesão significativa nesses indivíduos. E a grande maioria, 81%, desenvolveu algum grau de doença e levou ali a uma perda dental de, em média, de 5 dentes, mais ou menos. Então, a gente pode entender, através desse trabalho, que, mesmo sem controle, uma parcela da população vai apresentar pouca doença. E vocês vão ver isso na vida de vocês, como dentistas. Pacientes que não têm um bom controle de placa, que vocês imaginam que vão ter muita doença periodontal e às vezes eles apresentam uma doença moderada ou leve, não tem perda dental, e outros pacientes que apresentam uma doença de uma progressão mais rápida. Então, essa é uma realidade muito constante no dia a dia do periodontista ou do clínico geral, do dentista. Isso traz para a gente diversos novos conceitos que vão contra ao que a gente viu ali atrás, dos conceitos antigos. Então, esses conceitos atuais da doença podem ser revistos da seguinte forma. A doença não acontece de forma constante. Ela tem surtos de atividade e remissão. Ela é episódica. Quiescência, exacerbação, atividade e remissão são diferentes nomes. Tá? Quiescência é parada. A destruição contínua é contínua, com breves episódios de remissão e exacerbação. É a mesma definição, o mesmo conceito. A morbidade da gengivite chega próxima a 100%. Então, a prevalência de gengivite, a ocorrência de sangramento gengival em pelo menos um sítio é muito alta, e a gente vai ver daqui a pouquinho isso. E existe uma clara relação entre a severidade da gengivite e o padrão de higiene oral, mas nem toda gengivite vai evoluir para periodontite, mesmo que não haja controle. Então, esse é um conceito que tem que ser muito bem guardado. Toda periodontite foi uma gengivite, mas nem toda periodontite vai necessariamente evoluir para nem toda gengivite vai evoluir para periodontite. A doença severa é mais rara, não é a condição mais comum da população, pois uma pequena fração da população é que vai concentrar a maior parte de sítios com doença severa. E ela evolui da mesma forma com surtos episódicos de destruição, que nesse caso é mais acelerada, mais rápida e mais destrutiva, com períodos de remissão. Então, mesmo nas doenças mais severas,
esses surtos episódicos vão acontecer. O que muda é a frequência desses surtos e o grau de perda a cada surto de destruição. Mas nunca nenhuma doença apresenta uma progressão contínua a partir da gengivite, da instalação da doença periodontal até a perda dental. Tá? Não se esqueçam disso. E será que os conhecimentos de todas essas condições periodontais, esses conceitos mais atuais, mudou a forma como a doença acontece? Será que ela está aumentando ou diminuindo? A doença cárie, a gente sabe que a partir do uso mais amplo e público do flúor, mostrou uma redução da sua incidência, da sua prevalência em diferentes populações. Aqui no Brasil houve um impacto extremamente grande. E provavelmente vocês já tiveram isso com o professor Jaime, a professora Cíntia e o professor Pedro. Né? E o professor Jaime foi de quem mais participou ativamente com base científica para essa aplicação do flúor, na verdade, e periodontite não. A doença periodontal, as suas características e a necessidade de controle ser efetivamente feito pelo paciente através da higiene oral adequada, do uso de instrumentos adequados, com a frequência adequada, e a gente ainda não ter um produto que possa ser usado de amplo consumo pela população, faz com que essa doença, a gente vai ver daqui a pouquinho alguns gráficos, não apresente uma mudança significativa ao longo do tempo. Além disso, a gente sabe que essa avaliação pode ser dependente de variação geográfica e racial, do desenvolvimento do país e a mudança com que os países têm na sua economia ao longo do tempo, o tipo de análise de índice empregado, índice de plaque, índice de sangramento, índice de tratamento, índice periodontal, a mensuração total ou parcial da boca, são todos fatores que influenciam. E a inclusão de pacientes de risco. Vocês já tiveram também fatores de risco, diabetes, fumo e outros fatores, porque esses são fatores que modificam o indivíduo, fatores que podem modificar o comportamento, fatores ambientais ou genéticos que aumentam a chance do desenvolvimento da doença, modificam a história natural da doença, aumentando o risco dos pacientes apresentarem maior progressão. Alguns exemplos, por exemplo, são fumo e diabetes como principais fatores comportamentais e sistêmicos, e também fatores microbianos, por exemplo, a presença de patógenos reconhecidamente com capacidade de induzir a uma lesão, como PG, TF, AA. E outros indicadores que têm um peso menor, um padrão científico aí não tão confirmado ou não tão forte quanto esses, como estresse, má nutrição, predisposição genética, algumas síndromes, osteoporose, condições socioeconômicas, que podem ser chamados de indicadores de risco. Quanto vocês imaginam que é a prevalência de gengivite ou doença periodontal na população brasileira? É claro que esses trabalhos já foram feitos até antes de vocês nascerem, olha só. E a variação é extremamente grande, e provavelmente por conta daquela forma como são feitos os trabalhos. Então, existem trabalhos que mostraram, como o de Cunha e Chambrone de 98, um N de 320, com idade de indivíduos jovens ali, de dentição mista mais ou menos, que mostra 99% de indivíduos com sangramento. Outros trabalhos com indivíduos ainda também nessa idade, como o primeiro, mas um N muito menor, que mostrou um índice de sangramento de 35. Então a gente vê o quanto pode ser determinante a forma de avaliar o N a ser incluído. O N é o número de indivíduos incluído naquela amostra e como pode variar o resultado. O que eu trouxe para vocês, depois eu vou encaminhar também os artigos, são alguns trabalhos recentes e bem feitos da população brasileira. Esse avaliou a ocorrência e preditores de risco para gengivite e cálculo.
em população adulta brasileira. Olha só que interessante. Nesse gráfico, na parte de cima, nós podemos observar a porcentagem de dentes afetados por gengivite e quais dentes são mais afetados. Então, a gente tem os molares superiores e inferiores sendo mais afetados. Os dentes ali, olha, 6, 7, 8, né? 26, 27, 28, 16, 17, 18 e assim por diante. Então, existe uma maior frequência de gengivite nos dentes superiores e posteriores, mas mesmo os dentes anteriores são afetados pela doença. Nos gráficos de baixo, nós podemos observar a frequência de cálculo. E aí, interessante é que existe uma ocorrência maior, uma porcentagem maior de dentes afetados por cálculo na dentição superior, nos molares, lá os dentes 6, 7, 8 de ambos os lados, e na região inferior, nos incisivos, os dentes 1, 2 e 3, depois lá o segundo e terceiro molar também com uma maior frequência, uma maior porcentagem de dentes apresentando cálculo. E essa presença de cálculo nessas regiões está intimamente ligada à saída das glândulas salivares maiores, que está relacionada à ocorrência do depósito de cálculo. Então, olha que interessante esse trabalho, que confirma aí algumas características, uma alta prevalência de gengivite e que essa gengivite bem localizada nos dentes posteriores, tanto superior quanto inferior, e que está muito relacionado a uma dificuldade maior na higiene desses dentes, no controle de placa, na higiene interproximal, tá? E esses fatores relacionados à ocorrência, olha só, se a gente for olhar ali os gráficos, a baixa educação, low education, né? Então baixo padrão de educação, baixo nível socioeconômico, não ser branco, né? O estudo dividiu em brancos e não brancos. Não ser brancos está relacionado com uma ocorrência maior de doença periodontal, de gengivite. Indivíduos jovens com alta prevalência de ocorrência de gengivite, isso pode ser explicado com indivíduos mais velhos, essa gengivite já ter se transformado em periodontite, e aí não cai mais dentro do padrão de presença de gengivite. Olha que interessante. E também gênero masculino. De variáveis comportamentais, não visitar o dentista, não fazer limpeza proximal e uma baixa frequência de escovação também estão relacionados à ocorrência da gengivite. E no segundo ponto aqui que eu quero ressaltar para vocês é a ocorrência menor em fumantes. Embora a doença seja maior, a mudança na vascularização periférica que o fumo traz reduz a ocorrência de gengivite. Então, novamente, esse trabalho vem comprovar que em pacientes fumantes, o não sangramento dos tecidos não pode nos enganar achando que não tem alguma condição de doença, tá? E outras variáveis clínicas associadas ao sangramento, vou chamar a atenção lá embaixo, olha. Maior frequência de cálculo mais relacionado à presença da gengivite. Porque o cálculo causa gengivite? Não, claro que não, mas o cálculo favorece o acúmulo de biofilme, é poroso, tem mais chance daquele biofilme se estabelecer e permanecer em contato com os tecidos periodontais, causando a gengivite. Então, a conclusão dos autores é um grupo lá do Rio Grande do Sul, muito bom em trabalhos epidemiológicos, que mostram que é a alta prevalência de gengivite e cálculo, que chega a aproximadamente 25% dos dentes de cada indivíduo, enquanto o cálculo, a formação de cálculo foi encontrada em pelo menos 50% das faces. E a ocorrência destes estava relacionada à idade, cor, status educacional, cuidados de higiene proximal, fumo, visita ao dentista e perda dental.
Então, é muito interessante. Olha só como a gente consegue traçar o perfil. Então, um indivíduo do gênero masculino, ah, de baixo poder socioeconômico, baixo padrão educacional, que não visita o dentista, que não faz higiene interproximal, que tem cálculo, é muito mais provável que tenha periodontite e gengivite. Então você consegue traçar a população de risco. E se você tiver que, por exemplo, traçar um controle de prevenção de doença gengival, esse é o público principal. Olha só como é importante, né? Ao mesmo tempo, vamos pensar diferente? Não, não quero nada de serviço público. Mas vem um paciente para você no seu consultório com essas características, você sabendo que esse paciente tem todos aqueles preditores, todas as características associadas à maior ocorrência de gengivite ou de outra doença, você já sabe, o seu exame já tem que ser guiado, você já tem que prestar atenção na ocorrência dessas doenças. É para isso que serve a epidemiologia, é muito importante. Ela está no nosso dia a dia e a gente não percebe, tá? Quando a gente fala de periodontite, a mesma coisa acontece. Diversos trabalhos feitos, trabalhos antigos, trabalhos com bastante, com média população, diferentes idades. E aqui, daqui a pouquinho vocês vão entender perfeitamente, mas esse score CPI-TN, o score 0, 1 e 2 é saúde ou uma doença gengivite. E 3 e 4 é uma doença já periodontal estabelecida, de moderada a severa. Então, olha como muda também essa forma, a frequência da periodontite no Brasil. Vamos de novo pegar bons trabalhos para seguir? Olha esse trabalho que legal, recente também, vou mandar para vocês. Nesse primeiro gráfico, a gente pode ver no A o exame de 86, 1986, vocês não eram nascidos ainda, eu já era há algum tempo, mas tudo bem. Em 2002, 2003, vocês já estavam nascidos, olha lá, que é o gráfico B. E o C em 2010. Então, uma pequena diferença de idade, mas a gente consegue traçar algumas conclusões interessantes. Então, na população de 15 a 19 anos, a maioria dos dentes apresentam ainda sangramento ou cálculo. Já a partir dos 35 anos, já há uma frequência maior de dentes excluídos, porque foram perdidos, mas também de pacientes apresentando profundidade de sondagem de 4, 5 e também de 6, o que indica já a ocorrência de uma doença presente. E nas populações mais velhas, o número de dentes perdidos aumenta muito e também a taxa da ocorrência da doença ali também aumentada. Embora às vezes menor do que na população mediana, mas o que pode ser explicado é porque esses dentes lá da população de 35, 45 anos que apresentava doença periodontal foram extraídos ao longo do tempo e entraram no número de dentes excluídos quando na população mais velha. Mas esse panorama, esses três gráficos mostram uma relação semelhante, mas interessante observar como ao longo do tempo parece ocorrer uma maior indução de extração, dentes excluídos porque foram perdidos ao longo do tempo, principalmente dessa análise do B para o C, né, de 2003 para 2010. Dentro desse mesmo trabalho tem um outro gráfico muito interessante. Do lado esquerdo você tem a porcentagem de indivíduos pela idade e a ocorrência da doença. Então, na linha ali mais azulada, 3 milímetros ou mais, depois 5 milímetros ou mais, e uma doença mais severa de 7 milímetros ou mais. Então, é visível tanto do lado no A, né, do lado esquerdo, porcentagem de sujeitos, de indivíduos, como a porcentagem de dentes, mostra que ao longo do tempo há um aumento da ocorrência da doença periodontal, porque a doença periodontal tem um perfil acumulativo. Ao longo do tempo, essa doença periodontal vai acontecendo.
Vamos pegar uma faixa etária aqui para a gente traçar uma ideia? Então, a gente tem ali, olha, uma, uma, uma faixa etária ali de perto de 60 anos, entre 59 e 60, um grande número de indivíduos com pelo menos um sítio apresentando perda de inserção de 5 milímetros. Olha só a conclusão do trabalho. Que a prevalência da periodontite, que foi definida como indivíduos com uma perda de inserção maior que 5 em pelo menos 30%, então eles tinham que ter não só um sítio, como no gráfico, mas em mais dentes, foi de 30%, de maneira geral. Isso tendia a aumentar com a idade, tá? E a outra conclusão dele está dentro desse próximo gráfico aqui, olha. Os fatores que mais afetaram a porcentagem de indivíduos com progressão dessa doença, com perda de attachment, de nível de inserção, de NIC, foram baixo nível educacional, idade e homem, né, gênero masculino. Então, olha só como o mesmo padrão na gengivite ocorre na periodontite, não muda. O que acontece é que aquela gengivite, para algum grupo dessa população, vai progredir e aqueles efeitos vão continuar acontecendo dentro da periodontite, tá? Então, esse é um trabalho bem legal, recente, muito bem feito, com acompanhamento, que vale a pena ler também, tá? Uma outra informação interessante é que nem todos os dentes têm a mesma frequência de ocorrência de doença periodontal. Então, olha só, se a gente for olhar na arcada superior, a maior prevalência, né, a maior ocorrência de doença ali, a frequência de dentes afetados é nos molares, né, deu uma alteradinha aqui no design do slide, mas dá para entender. Tem aqui uma maior ocorrência nos molares e na arcada inferior, a maior ocorrência nos incisivos inferiores. Tá? Então, é interessante. E também outro ponto interessante é observar que caninos superiores e pré-molares inferiores são os dentes menos afetados. Então, uma diferença também na frequência de dentes afetados na arcada superior e inferior. Para fechar um pouquinho essa prevalência brasileira, esse grupo, né, que faz vários estudos epidemiológicos periodontais, fizeram esse trabalho, também vou enviar para vocês, que faz uma conclusão geral, tá, de vários trabalhos analisados. Então, a conclusão deles, os achados centrais, é que a progressão da perda de inserção foi um achado em mais de metade da população ao longo de 5 anos de acompanhamento. Então, aqui já tem um padrão de incidência, né? Um tempo de acompanhamento. Por exemplo, 56% dos indivíduos apresentaram uma progressão de perda clínica maior que 3 milímetros em 2 ou 3 dentes, 2 ou mais dentes. Tá? Mas vale ressaltar que poucos dentes foram afetados, uma média de 4 dentes. Então, essa doença vai progredir numa parcela dessa população, uma parcela importante, 56%, mas também não vai afetar todos os dentes, tende a afetar um número aproximadamente de 4 dentes. Se a gente pegar o slide anterior, que observava que nos superiores, os molares, e nos inferiores, os incisivos, tem uma maior frequência de doença, é a tendência que esses dentes desenvolvam doença com mais frequência. Tá? Além disso, como a gente já falou, essa progressão da doença mostrou uma relação com gênero masculino, idade avançada, menor nível socioeconômico, menor nível educacional, perdão, hábito de fumar. Tá? Então, isso mostra, resume um pouco frequência, ocorrência de doença periodontal brasileira. Será que é muito diferente? A gente adora se comparar, né? Nos Estados Unidos, esse trabalho também bem recente, desse ano, que definiu periodontite como pelo menos 2 sítios interproximais com perda de inserção de 6 milímetros, isso considerando uma doença severa, né, mostrou uma prevalência de 8%.
independente de idade. E de 42% de total, de moderada, severa, leve, mas de doença periodontal severa, em torno de 8%. Se dividir pela idade, e a gente pegar ali a faixa dos 60 anos, 10% da população tem doença periodontal severa, somando com 36% da população de uma doença moderada, que dá um total de 46% de indivíduos com doença periodontal entre 45 e 65 anos de idade. E vamos pegar um pouco mais velho, para bater com aquele nosso gráfico lá de trás brasileiro, que a gente tinha uma alta taxa de doença, né? Indivíduos mais velhos, olha lá, 60% dos indivíduos americanos apresentam algum grau de doença periodontal a partir dos 65 anos de idade. Pessoal, eu adoro pensar em número e vamos ser capitalistas nesse momento. Quantas pessoas nós estamos falando se a gente pensar em 60% da população acima de 65 anos? Não vai faltar paciente. Não falta paciente. Falta é diagnóstico. E isso é importante. Paciente para tratamento periodontal não falta no consultório. O que falta é os dentistas, às vezes não periodontistas, dentistas que não têm uma formação legal, não fazerem o diagnóstico, não fazerem o tratamento adequado. Mas é muita gente com doença periodontal. É muita gente com doença periodontal. Claro que nem todo mundo tem uma doença periodontal extremamente severa, mas algum grau de periodontite é muito frequente, tá? Aqui ou nos Estados Unidos em taxas relativamente semelhantes, aqui no Brasil um pouco mais, né? E os fatores de risco associados, a mesma coisa, pessoal. Olha lá, fumo, idade, homem muito mais que mulher, raça, né? Eles dividem lá em brancos não hispânicos, né? Negros, pretos não hispânicos e outras raças, latino-americanos, asiáticos, tanto os dois com mais frequência de ocorrência, tá? Fumante, diabetes e ele coloca aqui um pouco menos forte, mas já com alguma relevância, a obesidade, que é um problema brasileiro, sim, mas americano com uma frequência bem grande. Mundialmente, pessoal, pegar dados mais antigos, a gente tem uma mudança, e aqui usando periodontite crônica agressiva, porque a mudança foi muito recente, então a gente não tem trabalhos com estágios e graus ainda, tá? Mas a gente tem aqui uma frequência variando muito grande entre os continentes. Isso está relacionado diretamente àqueles fatores que a gente viu, né? Nível socioeconômico, acesso à saúde, acesso à higiene. Vai acontecer em outros países, mas numa frequência diferente, em especial a periodontite crônica e a periodontite agressiva. A gengivite universal. A gengivite não, já rodou por todos os países, é considerada uma das doenças mais prevalentes do mundo, tá? E pensando em mundo, eu também vou mandar esse trabalho. Não é um trabalho fácil de ler no primeiro momento, pessoal, mas é muito legal. Serve para cárie, serve para outras condições orais, que é uma avaliação global das condições orais em 20 e poucos anos de acompanhamento. Olha só que baita análise, né? Para vocês terem uma ideia, doença periodontal, eles contam doença periodontal severa. Não fica contando gengivite, não está contando doença leve, de periodontite severa, né? Com bolsas maiores que 6 milímetros. E aqui no gráfico, a gente pode ver nessas linhas mais azuis, é cárie de descida, então com 10 a 14 anos de idade já acabou, né? E é mais ou menos nessa idade que começa a subir a linha da doença periodontal, a linha escura. Então a gente tem na linha, não na tracejada, a linha central, que mostra ali os valores medianos, né? A gente observa uma subida grande a partir dos 40 anos, um pico, né? E agora a gente só pensa em pico de curva, não é verdade? Então a gente tem um pico e ali um platô da curva de ocorrência de doença periodontal.
tá? Chegando ali em 25, perto de 30% da população, ok? E ao mesmo tempo, mais para frente, subindo a taxa de edentulismo e perda dental severa, né? Ficando o resíduo residual de poucos dentes. E em outra tabela, a gente vê a mesma coisa. Mas aqui em número, olha só, periodontite severa. Se a gente for pensar em número, a prevalência, 796 milhões de pessoas afetadas por periodontite severa, tá? É gente para dedéu, é o que eu falei para vocês, não falta paciente, falta diagnóstico. E isso é muito importante a gente levar para a nossa vida. Falei para vocês na aula de exame clínico, né? Pode não fazer periodontia no consultório, porque não gosta, porque não tem habilidade, porque não quer. Eu não faço endodontia, por exemplo. Mas diagnosticar é muito importante. E olha que interessante, como eles fizeram essa análise longitudinal, a gente consegue ter uma ideia de que, por exemplo, outras condições orais, cáries não tratadas, parece ter uma redução ao longo do tempo, enquanto periodontite severa não reduz. E será que a gente não pode relacionar isso a diferentes formas, fatores de risco que vão aumentando ao longo do tempo? Então, hoje tem uma ocorrência de diabetes muito grande, obesidade, que parece mostrar algum fator. Aqui no Brasil, o fumo reduziu, mas não existe essa. Tem muitos países que ainda têm uma alta concentração de pacientes fumantes, que aumenta sabidamente o risco de doença. Então, é uma doença que merece nossa atenção, tem impacto na qualidade de vida do paciente e uma frequência e uma incidência muito grande na população, tá? Para a gente fazer esses trabalhos, a gente vai entrar numa segunda parte da aula aqui agora, em que a gente trata de como fazer, né? Como que esses trabalhos são feitos, que índices que eles usam, porque muitas vezes a comparação esses trabalhos se dá de uma maneira difícil, porque o diagnóstico é diferente, a classificação muda de tempo em tempo. A doença periodontal é uma doença multifatorial e que pode ter outros fatores que a gente ainda nem conhece que podem afetá-la. Um dos parâmetros que tem que sempre ser avaliado na hora de fazer levantamentos epidemiológicos é os índices a serem utilizados. Cada índice vai trazer para a gente alguma limitação, alguma vantagem, tá? Mas são índices que permitem a avaliação de grandes comunidades, de grandes populações, por exemplo. Então, o índice serve para trazer uma expressão numérica de diagnóstico clínico. Ele pode ser quantitativo ou qualitativo, mas ele deve ser prático, reprodutível, objetivo, para ser usado tanto na clínica quanto em levantamentos epidemiológicos. E ser passível de ser analisado estatisticamente e chegar nas conclusões que os trabalhos precisam chegar, tá? Nós podemos dividir em 4 padrões: índice de placa gengival, onde vai medir o acúmulo de biofilme, a ocorrência de sangramento e doença gengival, gengivite; índice periodontal, já com doença periodontal; e índice de necessidade de tratamento, tá? Todos eles vão variar em parâmetros de inflamação, profundidade, nível de inserção. Isso não é um periograma como a gente faz na clínica. Vocês vão ver que são parâmetros, alguns a gente até faz na clínica, vocês vão ver, mas a maioria deles, em especial da avaliação periodontal para doença periodontal, são índices utilizados mais frequentemente em triagens, em levantamentos epidemiológicos e em primeiras análises dos pacientes, tá bom? Vamos começar pelos índices de placa. O primeiro índice de placa que eu quero mostrar para vocês, ele serve para placa e cálculo, é o de Green e Vermillion, e ele faz análise em 6 dentes, na vestibular do 16, do 11, do 26, do 31 e na lingual do 36 e 46. Então vejam que não é de boca toda, tá? É feito com espelho, sonda sem corar, e na análise dental ele vai avaliar tanto para biofilme quanto para cálculo um padrão semelhante. Zero, o índice 0 é a ausência de placa ou de cálculo, o índice 1 até 1/3, o índice 2 mais de 2/3 e o índice 3
a superfície toda coberta por placa ou cálculo. Tá? O índice de Kickling-High, mais comum do que esse primeiro, é um índice de placa que avalia com corante, né, no caso fucsina, a face vestibular dos dentes anteriores. E uma modificação depois de 8 anos, em 1970, de Turesk, Gilmore e Glickman, avalia vestibular e lingual de todos os dentes utilizando o mesmo padrão, de 0 a 5. 0, ausência de placa, um pequeno acúmulo de placa não contínuo ao longo da margem gengival. 2, um pequeno acúmulo de placa presente de forma contínua próximo à margem gengival. 3, 1/3, 4, 2/3, 5, o dente todo. Tá? Esses índices, vocês veem que eles têm uma característica ordinal de scores que nos ajudam a ter não só a ideia da presença, mas também a ideia da quantidade de placa. Esse índice, o de Sionnes-Ley de 64, ele também avalia, mas aí com a sonda, a espessura da placa ao longo da margem. Então, o índice 0 é sem placa, sem biofilme. Uma fina camada visível com a sonda é 1. Já visível a olho nu, 2. E quando uma placa abundante, 3. Pessoal, vamos pensar um pouco no nosso dia a dia? A gente sempre faz com sonda na clínica. E a gente faz, vocês vão ver, é presença ou ausência, análise dicotômica, modificada, que é uma análise mais simples de fazer no dia a dia. Então, tanto para nós, vai ser 0 ou 1. Então, os índices 1, 2 e 3 aqui do Sionnes-Ley, para nós, vai ser a mesma coisa. Tá? Isso é importante para nós, dentro da clínica, é o suficiente, é o que dá para fazer. Mas para a gente ter uma ideia um pouco mais apurada, que é o que muitas vezes os trabalhos precisam, essas variáveis qualitativas, também de quantidade, pouca ou muita quantidade, ajudam a planejar e identificar o perfil do paciente. Tá? Então, essa análise feita em 4 faces nos dentes, sem evidenciador de placa. O índice de O'Leary 72, ele também faz 4 faces por dentes, mas com corante, e ele é parecido com o que a gente faz na clínica, presença ou ausência. Tá? O ideal é menos de 10% de sítios com placa. E como que faz essa quantificação? É só dividir, a gente já viu isso lá no exame clínico, né? O número de placa, o número de faces com presença de placa, nesse caso com corante, né? Vai dar pra gente a porcentagem dentro de todas as faces daquele paciente. Tá? Então, olha só um exemplo. Onde tem placa aí para vocês? Mesial do lateral, né? Incisivos inferiores parecem ter. Então, tem que usar o corante, olha só. Aqui é com o corante. E é dessa forma aqui que é feita. O uso do corante ajuda? Ajuda bastante. Não é ruim. Nós não fazemos na clínica com frequência para os exames, por quê? Depois que você faz a coloração, você precisa fazer profilaxia, tá? E nem sempre dentro do planejamento vai ser feito naquela mesma sessão, ok? Mas para instruir o paciente, no momento de instrução do paciente, é muito interessante, é muito bom fazer essa análise com o corante, tá? O índice gengival. Índices gengivais avaliam sangramento, tá bom? Um primeiro índice é o índice PMA. Um jeito fácil de lembrar dele é PMA, papila, margem e aderida ou inserida, né? Porque ele vai mostrar a extensão daqueles sinais inflamatórios na vestibular dos dentes anteriores. Então, olhando essa foto, por exemplo, a gente vai atribuir 0, 1, 2 ou 3. 0 é quando não tem inflamação em nada. 1, você já tem a inflamação em papila. 2, papila em margem gengival. 3, papila, margem gengival e uma extensão maior para a gengiva inserida daquela inflamação, que até pode indicar algum grau de doença periodontal, não apenas gengivite, mas que nesse índice PMA ele é feito apenas para
é o índice gengival, o índice do padrão de condição gengival dos indivíduos, tá bom? O índice gengival de Leigh-Silnes, ele também avalia em 3 níveis, 0, 1, 2 e 3, com sonda periodontal na vestibular lingual mesial de todos os dentes e distal, onde 0 é sem sangramento. Passando essa sonda na margem gengival, o índice 1 vai mostrar uma leve inflamação, alteração sutil de cor, forma e volume, mas ainda sem sangramento. O 2 já tem sangramento e o 3 tem um sangramento mais, por muitas vezes espontâneo, mas um sangramento mais abundante, com sinais mais claros de inflamação. O índice de Muller-Mason, ele é o índice após leve sondagem. Então, a gente tem ali a presença da mesma forma, uma escala de 0 a 5, no mesmo formato que a gente viu, 0 sem sangramento, leve sangramento, moderado, toda a face, abundante e espontâneo, dentro de 15 segundos após a sondagem. Então, é o índice de sangramento à sondagem, que hoje, pela classificação nova, é o mais importante, é o que a gente usa na clínica, mas na clínica a gente modifica esse Muller-Mason. A gente faz um índice presença ou ausência, tá? Que é esse próximo aqui que a gente vai ver. Então, na nossa clínica, a gente faz índices simplificados, dicotômicos, presença ou ausência da placa, vendo com a sonda, e a presença do sangramento ou sondagem dentro de 15 segundos. Sangrou pouco ou sangrou muito, dá na mesma para a gente. Vai marcar e determinar a porcentagem de sítios. Porque a gente sabe lá pela classificação, vocês viram a aula semana passada com o professor Enilson, essa classificação vai trazer para a gente a porcentagem de sítios com sangramento mostra para a gente um diferente diagnóstico. Então é importante fazer essa avaliação para que você tenha um diagnóstico correto de toda a condição periodontal do indivíduo, tá? Para finalizar, a gente vai entrar em índices periodontais e índices de necessidade de tratamento. Os índices periodontais, eles são muito mais usados em epidemiologia apenas, e eles são determinados, eles tentam determinar a severidade da doença de uma forma mais rápida e prática, tá bom? Em algumas faculdades, eu vou mostrar para vocês um índice que é até utilizado de uma maneira inicial para fazer a avaliação dos pacientes, diferente do que a gente faz aqui, mas que também pode ser utilizado na clínica, que é o PSR, Periodontal Screening and Recording, que é uma forma rápida também de se fazer. Então vamos avaliar aqui, olha. O índice periodontal, que é o índice de Russell, ele foi muito utilizado até os anos 80, tá? Ele vai fazer uma avaliação de scores, avaliando 0, periodonto normal, 1, uma gengivite em algumas partes do dente, 2, gengivite ao redor de todo o dente, 6, uma bolsa periodontal presente, independente da profundidade, e 8, quando esse dente já apresenta perda da função, uma mobilidade importante. Tá? Então é o índice 0, 1, 2, 6, quando tem bolsa, 8, quando já tem mobilidade. Um índice um pouco mais utilizado, mas também puramente para trabalhos epidemiológicos, é o índice de Hanford, que é o índice de doença periodontal. Ele vai avaliar alguns dentes-chave, 16, 21, 24, 36, 41, 44, e nesses dentes é feita a avaliação em scores de 0 a 6, desde a ausência de inflamação e alteração gengival até perda maior que 6. Então aqui não é tem perda, mas também a gradação dessa perda, já que 4 é até 3, 5 a 3 a 6 e o score 6 acima de 6. Tá? É um índice um pouco mais apurado. Mas é um índice embora ele seja avaliado apenas 6 dentes, é um índice com muitos scores, que dificulta um pouco a análise.
E um índice que a gente até viu nos gráficos que a gente avaliou antes, né? Que é o índice periodontal comunitário de necessidades de tratamento, que a gente sempre vai ver pela sigla em inglês, CPITN, Community Periodontal Index and Treatment Necessity, da OMS. Ele divide por sextante, pessoal. Vocês ainda não estão acostumados com os sextantes, eu acho, né? Mas nós temos 6 sextantes. O sextante 1 é do 18 ao 14. Sextante 2 são os anteriores e superiores, 13 a 23, de canino a canino. Sextante 3, do 24 ao 28. Aí desce do mesmo lado. Sextante 4, 38 a 34. Sextante 5, 33 a 43. Sextante 6 e último, do 43 ao 48. Então, o sextante 1 e 6 fica um embaixo do outro, né? O sextante 1 em cima, o 6 embaixo, e o 3 e 4 do lado esquerdo. Hoje pode ser um pouquinho confuso, mas isso vai ficar muito simples no dia a dia de vocês. Isso é muito utilizado, a divisão por sextante, tá? Para esse índice comunitário aqui, é necessário aquela sonda OMS. Às vezes alguns de vocês têm, não é a sonda que a gente usa no dia a dia, porque ela serve para isso aqui, para fazer uma avaliação rápida do paciente. Então, é necessário avaliar sextante por sextante. E o sextante que tiver pelo menos 2 dentes. Então, se, por exemplo, o paciente só tem o 16 e não tem o 14, 15, 17 e 18, esse sextante é excluído do exame. Ele precisa ter pelo menos 2 dentes em cada sextante. E essa sonda da OMS, ela tem uma gradação diferente. Ela tem uma ponta com uma bolinha de meio milímetro e ela tem uma tarja preta, que é de 3,5 a 5,5. Então vamos pensar antes, se quando essa sonda entrar nos tecidos periodontais e tiver dentro dessa marca escura, a profundidade desse sítio está entre 3,5 e 5,5, que significa já existe alguma bolsa, alguma perda, mas ainda não é uma perda grande, maior do que 5,5, ok? Então olha só como ele funciona. Dentro daquele sextante é colocada a sonda. Se a sonda, o código 0 vai indicar que é saudável, não tem sangramento, não chega na marca escura e esse sítio não precisa de nenhum tratamento. TN, que é necessidade de tratamento, só higiene oral. Se sangrou, sangramento à sondagem, o tratamento de necessidade vai ser o mesmo, controle de higiene. Se há ainda aquela sonda não entrou na marca escura, mas existe cálculo, existe o fator de retenção, existe já uma bolsinha menor do que 3 milímetros, o tratamento, a necessidade de tratamento desse sítio é a instrução de higiene, mais uma raspagem localizada. A mesma coisa para o score 3, que é quando entra a sonda escura, mas ela ainda não é totalmente recoberta dentro do tecido, que indica ainda uma bolsa moderada para rasa, onde a raspagem é o suficiente. Quando essa sonda entra além da marca escura, indica uma bolsa maior que 6 milímetros, e aí é muito provável que há uma raspagem e possivelmente uma cirurgia periodontal, tá? Então olha só como é interessante esse índice, porque a gente já consegue saber a condição e o tratamento, a condição e o tratamento. Por isso, o índice CPI-TN, o índice comunitário periodontal com necessidade de tratamento, tá? Vamos ver aqui na clínica, olha só. Esse é um índice 0, saudável, sem sangramento, só entra a parte clara da sonda antes da parte escura. Código 1 já tem sangramento, ainda não tem cálculo, não tem nenhum fator retentor de biofilme, só higiene oral. 2, você já sente cálculo, a sonda ainda nem chegou na parte escura, tá? Mas sente cálculo, precisa fazer uma raspagem supragengival, levemente subgengival às vezes, mas é ainda o código 2. Código 3 é aqui, olha, aquela marca escura da sonda parcialmente dentro dos tecidos, onde alguma raspagem já vai ser necessária. E 5, código 4 é quando aquela parte escura já entrou completamente dentro do tecido.
tá? Então, olha como é rápido para avaliação. Então, daquele sextante, você sonda todos os dentes daquele sextante, tem que ter pelo menos 2 dentes, e o pior código do sextante representa o sextante. Então, do 14 ao 18, deu índice 0 em tudo, mas na distal do 16 deu código 4. Aquele sextante vai ser código 4. Nos outros sextantes da boca do indivíduo, foi tudo 0, tudo score 0, com código 0. Qual vai ser o código desse paciente? 4, que é o pior encontrado dentro da boca dele. Tá? Então, a gente tem o pior dente do sextante determina o índice do sextante, o pior sextante da boca determina a característica daquele paciente. Porque para essa avaliação, não importa se ele tem 1 ou se ele tem 20 dentes com necessidade de tratamento de raspagem. O que a gente precisa saber é que, dentro daquela população, há necessidade de raspagem, os gestores precisam indicar alguma forma desse paciente receber a raspagem. Ok? Então, esse é o índice CPI-TN. O PSR, o Periodontal Screening and Recording, ele faz a mesma coisa do CPI-TN, mas ele padronizou de uma forma a ser utilizado no dia a dia clínico para a identificação rápida da doença periodontal. Ele é mais fácil, ele é rápido, ele é simples, e ele também divide os sextantes, a boca em 6 sextantes, tá bom? E ele vai lá marcar o sextante idêntulo com o X, e se tem furca, mobilidade ou uma retração grande, uma brida mal posicionada, um problema mucogengival, vai ter um asterisco dentro daquele sextante. Mas de forma geral, pessoal, é a mesma coisa. O código 0 vai ser ainda sem sangramento, sem nada, conduta preventiva e instrução de higiene. O índice 1, código 1, a mesma coisa. Tem o sangramento, mas não entra a sonda escura, a parte escura da sonda, não tem fazer raspagem, só instrução de higiene. O código 2 já tem uma gengivite ao pero leve, ainda não está a parte escura da sonda entrando nos tecidos, mas já há necessidade da remoção de cálculo, de fatores retentores, já há um outro tipo de tratamento necessário. O que muda? Até agora é tudo igual, não é verdade? O que vai mudar? A partir do código 3. Vamos pensar que isso fosse feito na clínica do dia a dia. Você, com a sua sonda OMS, vai fazendo a sondagem de todos os sextantes e encontrou em um dos sextantes do paciente o código 3. Aí você já, opa, se tem código 3 aqui, eu vou fazer nesse sextante o periograma completo. Se eu encontrar pelo menos 2 sextantes com o código 3, eu paro de fazer o PSR e vou fazer o periograma completo de todos os dentes, mesmo naqueles dentes que deram código 0, naquele sextante que parecia tudo saudável. Como eu encontrei pelo menos 2 sextantes com código 3, nem que seja 2 sítios, um em cada sextante que deu código 3, não importa. São os 2 sextantes com código 3, parte para o periograma completo. Se apenas um sextante deu código 3, eu vou fazer o periograma só daquele sextante. O resto não precisa gastar tempo fazendo o periograma completo, vai fazer apenas o controle de higiene, a raspagem, a remoção de fator de retentor de biofilme, cálculo. Tá? Então, até o código 2 é igualzinho, o CPI-TN e o PSR. O que muda é que para usar o CPI-TN no dia a dia, foi estabelecido que a partir do código 3 faz o mapeamento do sextante. Se 2 sextantes tiveram código 3, mapeamento completo, periograma completo da boca toda. E o código 4, ele já vai diretamente para o periograma de boca toda. Um dente que deu código 4 vai ter que fazer periograma completo da boca toda. Tá? Então não tem como diminuir o trabalho aí, vai ter que fazer o periograma de boca toda. Tudo bem? Então a gente tem aqui o uso do PSR
por algumas faculdades, porque ele tira a necessidade de parograma completo para casos leves, para sextantes que não tem nada, quando só tem um sextante afetado, por exemplo, e deixa para fazer o parograma completo em todos os dentes, apenas nos casos mais severos. E é importante fazer o parograma completo? É, porque casos severos precisa de um planejamento bem adequado, mais amplo, para conhecer toda a necessidade de tratamento que aquele paciente precisa e, principalmente, acompanhar ao longo do tempo a resposta desse paciente. É isso que é epidemiologia, pessoal. É encontrar uma forma de examinar, juntar os dados que foram obtidos através dessa análise do conhecimento das necessidades, do conhecimento das doenças que esses pacientes apresentam, para traçar as prioridades, tanto de condutas preventivas quanto de condutas de tratamento. Então, epidemiologia é o nosso dia a dia. Às vezes ela fica embutida nas nossas ações e nós temos ela de maneira inconsciente, mas que nesse momento é o momento de, com bastante calma, trazer esse conhecimento para dentro do nosso arsenal, colocar lá dentro da nossa mente, para que nós possamos usá-la no momento adequado, da maneira mais correta possível. Ok? Obrigado pela atenção. Lembrando que a aula o link vai estar disponível para vocês por 24, até o outro ficou 48 horas, vou deixar também 48 horas para que vocês possam ir e voltar aí para tirar dúvida de qualquer ponto. E lembrando que o meu e-mail está disponível ou pela plataforma Classroom, vocês podem mandar qualquer dúvida para mim, tá bom? Um abraço, se cuidem, fiquem em casa e cuidem da família de vocês também, tá bom? Um beijo.